E aí, gente, tudo bem? Mais um Cria Mais na Política, essa mesa que a gente sempre traz aqui conhecimento, responsabilidade. E hoje a nossa mesa tá mais bonita, com uma mulher, ela que vem aqui representando essa classe importante das mulheres, ela que é candidata a vereadora por São João de Meriti. Seja bem-vinda, querida. Queria apresentar a vocês aqui a pastora Fabiana Guedes. Seja bem-vinda aqui no Cria Mais. Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer rever você, Gleidson. É um prazer estar aqui no Cria Mais, ter essa oportunidade da gente falar aí mais sobre política, sobre o posicionamento da mulher da política para todos aqueles aí que assistem o canal e os meus apoiadores também. Que bacana. Tô vendo já seu broche aqui, que você tá Isso. pelo PL Mulher, né? E eu queria entender um pouco mais como é que se deu essa sua ação política, né? Quando que nasce o seu movimento político, Fabiana? Eu sou filha de pastores, sempre trabalhei na questão social da igreja. Fui ordenada a pastora com 28 anos e com 28 anos eu passei um ano no norte do país fazendo missões. E ali especificamente em São Luís, no Maranhão. E fixei moradia ali na Vila Embratel e fiz missões por toda a parte do sertão do Maranhão. E ali eu pude ter contato, né, com vários tipos de classe social, com a questão cultural e as partes mais assim distantes do centro do Maranhão foi o que me despertou, porque nós víamos tem um episódio muito que marcou quando eu estava fazendo missões num local de palafitas. Todas as casas eram de palafitas construídas em cima de um manguezal eu cheguei nessa casa, nós fomos evangelizar, porque meu primeiro ano foi com missões transculturais, Sim. indo pelo Brasil. E quando eu cheguei nessa casa, eu falei com a dona da casa, eu tô apertada, queria ir ao banheiro, e ela me chamou assim, pastorinha, vem aqui. E me levou para a parte de trás da casa e não tinha banheiro. Era a continuação do palafita e as pessoas ali faziam suas necessidades no manguezal. E aquilo me chocou muito, porque eu saí daqui do Rio de Janeiro, do Sudeste, com outra estrutura, e eu fiquei pensando, uau, como ainda tem pessoas, isso era no ano de 2008, eu tinha 28 anos, hoje eu tenho 44, como ainda tem pessoas que vivem nessa realidade, e eu sempre me despertei por essa questão transcultural. Fiquei um ano em missões, voltei para o Rio de Janeiro como pastora auxiliar na ADMV, que é a igreja que eu pastorei hoje, Assembleia de Deus Ministério Mais Que Vencedores, e sempre tive a questão social muito latente no meu ministério, até porque meus pais também sempre trabalharam nas questões sociais. Sempre tive posicionamento político, nunca fui aquela cristã que falava assim: meu voto é secreto. Sempre me posicionei, as pessoas sabiam quem eu ia votar, por que eu ia votar. Fiquei um bom tempo como cabo eleitoral, até que, se eu não me engano, foi em 2018. Nas eleições de 2018, eu fui mais uma vez cabo eleitoral de uma pessoa que foi eleita e eu me decepcionei com essa pessoa. Porque a comunidade tem o pastor que é envolvido com a política, a ponte que liga a comunidade ao político. Sim. Então, eles esperam que nós tenhamos uma resposta para as demandas que eles têm. E eu fui levar algumas demandas para esse político pós-eleição e ele não respondeu às minhas demandas. Eu fiquei extremamente frustrada, falei que não ia mais me envolver com política, só com as questões sociais da igreja, até que em janeiro de 2020 eu fui convidada junto com meu marido para nós almoçarmos com duas pessoas, um era presidente de um partido e ele falou assim: pastor, a gente conhece a sua história com a política, a sua história com a igreja. A gente marcou esse almoço aqui para ver se você aceita vir a vereadora. E aí eu falei com ele assim, toda a frustração que eu tinha passado Uhum. em 2018. E ele não professa a fé que eu professo. E na hora do almoço ele falou assim: pastora, quem sabe essa frustração não aconteceu para a senhora parar de apoiar alguém e lançar o seu nome. E aquilo me deu um start assim, eu falei: quem sabe? A frustração, ela pode se tornar uma renovação. Isso! Eu falei: opa, eu acho que esse homem está falando uma coisa aí muito certa. Aí falei para ele: vou orar. Aí orei com meu marido, o Senhor trouxe a revelação da palavra de Romanos 12,
que Paulo diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento, Uhum. para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu entendi que o Senhor estava dizendo, você não tem que se conformar se um sistema não dá aquilo que a população quer, se levante de forma diferente. E foi quando aí, de fato, eu lancei pela primeira vez o meu nome para a vereança em São João de Meriti. Estou agora em 2024, vindo a pedido também do meu majoritário, que é o deputado Valdeci da Saúde, do PL 22. Me filiei ao PL porque o decálogo do PL porque eu participo dos mesmos ideais, dos mesmos fundamentos, a favor da vida, contra a liberação das drogas, a questão de fomentar o empreendedorismo. Então, eu entendi que o Partido É. Liberal coaduna com as mesmas ideias As que suas eu. bandeiras partidárias, elas alinham com o seu posicionamento eclesiástico. Total. A gente vê muito isso, essa crise na sociedade que você falou realmente, das vezes as pessoas discursarem sobre o posicionamento da igreja, de um líder religioso, né? E não é diferente nesse tempo, do tempo de Jesus, né? Os escribas, os fariseus, os saduceus eram pessoas que estavam dentro de partidos. Essas nomenclaturas eram partidárias, eram Isso. seletivas de um grupo que fazia a política social e religiosa. E quando você fala que foi a campo missionário, a gente vê que a igreja ela é muito ativa, né? Ela gera muitos artistas. Quantos artistas saíram da igreja? Verdade. A igreja ela é um É. celeiro, né? O altar ele gera vida, né? E Isso. vitalidade em vários aspectos. E por que não também na política? É interessante você se posicionar, você ter essa clareza de fala, para que o eleitor saiba quem é a pastora Fabiana Guedes, mas dentro da pastora Fabiana Guedes existe também a Fabiana. Eu queria também conhecer um pouco mais dessa Fabiana. Essa Fabiana, ela é mulher, ela é esposa, o que mais essa Fabiana é? Eu tenho 44 anos, sou casada, mãe do Nicolas, que tem 15 anos, da Emanuele, que tem 7 anos. Sou filha do pastor Francisco, pastora Miriam, irmã da Tatiana, que é a minha única irmã, que é cirurgiã dentista, mas tenho uma prima que está, ao mesmo tempo que eu tenho de vida, inserida na nossa família, que eu digo que é minha prima e irmã, que é a Eliane, que também trabalha aí na saúde, no caso na saúde mental. Fui criada num ambiente de muita fé e dedicação à obra do Senhor. Meu pai foi ordenado pastor com quase 60 anos, mas sempre trabalhou muito, sempre foi o provedor da casa. Enquanto ele ia trabalhar, minha mãe ficava cuidando da gente e inserida, envolvida, totalmente atuante na obra do Senhor. Então, eu tenho essa característica de uma família de muita fé e de uma família de dedicação total à casa do Senhor. E como você bem falou, essa dedicação, esse envolvimento com a casa de Deus nos liga e nos desperta totalmente com as questões sociais, porque Sim, a igreja é isso, ela é muito ativa no esse social. é um instrumento social, Muitas das né? vezes a comunidade local, as pessoas vêm muito para a igreja pela essa necessidade tão somente social. Às vezes não tem nenhuma necessidade a primeiro momento da busca espiritual, mas sabe que a igreja ali é um lugar que vai poder assistir ela com atendimento Isso. psicológico, com um assistencialismo Básico, para sim. tirar ela daquela necessidade primária. A igreja gera muito essa realidade de acolher e atender essas demandas, né? Isso. E quando eu iniciei no campo missionário, quando nós evangelizávamos, a gente não só levava a palavra de Deus, mas levava também esse suporte às necessidades básicas, né? De um produto de higiene pessoal, uma alimentação. E a igreja ela é muito voltada para isso. Um dia, numa caminhada, um amigo falou assim: Pastor, eu conheço tão bem a senhora. Por que a senhora se envolveu com a política? Por que a senhora vai para a política? E eu falei, e por que não o cristão migrar também para a política se nós dominamos as igrejas, dominamos as questões sociais, porque a igreja é uma referência, Sim. e por que nós também não estamos inseridos naquilo que domina o povo, que é a política? Então, eu defendo uma diversidade na questão política, acredito que todos
tenham que ter sua representatividade, Claro. mas o povo cristão evangélico também É, tem que ter essa bancada. você na cadeira de vereadora, você vai legislar, vai gerir pela cidade. E dentro dessa cidade você vai ter o seu olhar, você vai ter ali seus princípios, né? Trazendo também esse cuidado que vai se Isso. estender aos que não defendem a mesma fé, mas que vão ser alcançados com o mesmo objetivo. Porque a finalidade final, né? O objetivo final vai ser as boas novas, né? Você assistir ao seu próximo com o que você tem de melhor, né? E o candidato político, ele tem essa responsabilidade. Hoje nós estamos num cenário, né, bem evoluído para o diálogo, para o posicionamento da mulher, né? Uhum. E você falou aí um pouco da sua infância, que você sempre, desde jovem, tinha essa fala latente, ativa, com uma defesa firme. E a gente vê hoje também que você continua sendo essa pessoa. Uhum. Mas o cenário político, você se sente confortável como mulher concorrer com outro candidato na rua, no dia a dia? Como é que é pra você essa realidade desse cenário? Tanto você de dentro pra fora, Uhum. quanto o de fora pra dentro. Como é que é a recepção que você tem na rua, principalmente, na caminhada? O cenário político ele é desafiador, porque nós sabemos que a maioria é composta por homens. Sim. Tanto no parlamento quanto em campanha, tudo, a maioria são homens. É desafiador, mas quando eu, por exemplo, Gladson, eu entendo que Deus me enviou para essa terra com uma missão política. Então é isso que me impulsiona. Como eu tenho o Espírito de Deus e eu creio que o Espírito te dá ousadia, isso te dá força para você superar os desafios desse ambiente que é tão desafiador. Uhum. A questão da rua, não. A população é agradabilíssima, a população está sedenta por propostas, a população está sedenta por renovação. Dentro do meu reduto agora, que é ali Parque Araruama, Parque Analândia, Juriti, por devido eu ser pastora da igreja, as pessoas já me conhecem, então é fácil a minha entrada, é acessível para mim, né? A propósito, já falo para você que está aí nos ouvindo, pastora Fabiana Guedes para vereadora 22412. Mas voltando aqui, Gladson, falando sobre a receptividade, é confortável. Agora que o ambiente político é desafiador, tanto que nós temos a maioridade do eleitorado sendo feminino, e dentro das câmaras municipais nós temos pouquíssimas Mulheres. mulheres, representatividade Mas feminina. eu acho que isso tá mudando. As mulheres já estão não só posicionadas na política, né? A gente vê no comércio hoje, no comércio em si, né? A mulher ela tem um poder, e até porque a jornada da mulher ela é mais desafiadora, né? A Mais mulher nunca desafiadora. é um só ofício. Não, hoje, por Ela é exemplo, mãe, ela é esposa, ela é trabalhadora. hoje, por exemplo, eu acordei, nós tínhamos uma caminhada na feira do Parque Araruama marcada às 9 horas. Eu acordei, arrumei a casa, coloquei roupa para lavar, para depois ir para a caminhada. Voltei da caminhada, arrumei minha filha para poder ir para a escola, para poder vir para aqui. De fato, a nossa jornada é dupla, é tripla, Tripla, nem se compare. Todas as mulheres agora vão se sentir representadas é isso aí. com o que eu falei. Por isso que eu peço seu voto, pastora Fabiana Guedes para vereadora. Muito bem. Queria saber também, assim, quais são suas projeções futuras, porque já deu para perceber e ver, constatar, né, que existe uma atuação muito assídua no social, no Sim. cuidado com o bairro, no cuidado com as famílias, mas quais são as projeções futuras? Quais são seus projetos? O que você pensa? O que você hoje enxerga que o município precisa e Uhum. você tem capacidade de fazer isso? Você pode contribuir para que os eleitores também entendam que, além de um trabalho já estabelecido, existe um projeto futuro da Sim, Fabiana. sim. Você falou algo muito importante sobre legislar com caráter, né? Você falou assim, a pessoa com caráter faz a legislação e eu acredito muito nisso, que o legislador, ele legisla segundo o seu caráter. Dentro do meu plano de governo, nós temos 3 pilares, que é o PAC que eu digo.
que é o P de proximidade, A de acolhimento e C de compromisso. A minha experiência de 15 anos de gabinete pastoral me forjou em mim essa proximidade com pessoas, ouvir pessoas, entender as demandas das pessoas. E é o que eu entendo que falta na Câmara Municipal de Vereadores: políticos que sejam próximos de verdade e que tenham a capacidade de ouvir a demanda da população e transformar essa demanda em ações que possam responder aquilo que a população necessita. Temos a proximidade, o acolhimento. A igreja em si, ela é uma representatividade em acolher pessoas. Sim. E eu tenho isso em mim e vejo que nós ainda precisamos avançar muito no que tange a acolhimento. Acolhimento da mãe no hospital, acolhimento de uma mãe que está em trabalho de parto, de uma mãe que vai levar o seu filho, de um idoso. Isso já é o seu olhar de como você vai legislar, né? Isso. Olhando sempre para essa questão da saúde e como atender na saúde. Com a mãe, com a mulher ali, com o Acolhendo, atendimento, com acolhimento. gerando mais mobilidade para esse atendimento clínico, para um Exato. exame, para gestante. Exato. Então, nós temos esses pilares: proximidade, acolhimento e compromisso com a população. Dentro do meu reduto, que é o Parque Araruama, Parque Analândia, Juriti, nós identificamos que a mãe da criança pequena precisa de um local para deixar essa criança para voltar ao mercado de trabalho. Sim. E, inclusive, eu vivenciei isso no nascimento do meu primeiro filho. Quando meu filho, Nicolas, que hoje tem 15 anos, quando ele nasceu, que passou alguns meses, eu precisei voltar ao mercado de trabalho, eu não tinha onde deixar o meu filho na questão municipal. O que aconteceu? E às vezes a família também não tá próximo, não tem uma rede Não de dá. apoio, Sim, tá ali só o claro. casal, os pais moram longe, não tem com quem deixar a criança, isso é muito importante. E a vida tá corrida para todo mundo. Hoje a mãe precisa trabalhar, a avó já trabalha. Sim. Então, na minha época, eu tive que colocar meu filho numa creche particular. Uhum. Só que é isso que acontece com muita mãe, Gladson. Ela precisa de alguém para cuidar do seu filho, para ela poder trabalhar. No final do mês, fica 6 por meia dúzia. É verdade. Porque aquilo que ela recebe, ela tem que pagar a pessoa que cuidou do seu filho ou a creche. E há uma necessidade, se nós entendemos que o município ele precisa avançar, e esse é o meu slogan, é tempo de avançar. Se precisa crescer, a gente precisa gerar o mínimo de estrutura para que as famílias possam ir no crescimento profissional, material, viver uma prosperidade. Sim. Então, dentro da região que eu falei, eu tenho uma proposta da criação. Já temos, inclusive, o espaço. O majoritário já falou que, junto com a comunidade, ia decidir o que seria desse espaço que tem liberado. Eu quero ser a sua voz, agora eu vou falar para o meu eleitor, eu quero ser a sua voz para nós termos ali uma creche municipal no Parque Araruama, Parque Analândia, Juriti, que possa alcançar todas as mães para que você, mulher, possa voltar ao mercado de trabalho e aí construir o seu futuro e o futuro da sua família. Uma das minhas propostas é a criação da creche. Está também dentro do meu plano de governo o retorno do CRAS para a região, que eu acabei de falar, porque nós tínhamos e fechou, e agora só está lá no centro de São João e dificulta o acesso de muitas famílias ali, porque um centro de assistente social é necessário para a região a qual eu estou falando. Estrutura o bairro e traz mobilidade, tira o fluxo até mesmo do grande centro, dessas pessoas terem que ir para lá para ter esses tiros. Quando você traz para mais perto, você traz muito mais mobilidade para geração de valor e de resultado desse trabalho também, né? Eu falei as propostas no que tange o reduto a qual eu estou inserida. Sim. Só que o vereador eleito, ele não só alça sua voz para um determinado bairro, né, uma determinada região. Agora, no que tange o município de São João de Meriti, esse município que é extremamente populoso, eu tenho um projeto para que as mulheres, Gladson,
tenham conhecimento e informação daquilo que o município pode disponibilizar para elas. Eu acredito que conhecimento é poder. Sim. E muitas mulheres não têm conhecimento, por exemplo, o que é fornecido no CEAN, no Centro Especializado ao Atendimento da Mulher. Ali tem toda uma questão multidisciplinar para poder ajudar a mulher vítima de violência. Ela não sabe aonde ir, ela não sabe o que o município fornece. Você desburocratiza o sistema e você alinha o conhecimento para que a pessoa realmente se desprenda, Tem autonomia. se desprenda desses Isso. traumas e dessas condições que ela até pensa, busca, mas ela não consegue enxergar uma saída. Exato. Então é dar luz a todas essas portas abertas para essas mulheres, para essas pessoas que Exatamente. precisam desse Que precisa atendimento. desse suporte do município. E eu tenho também, agora eu me refiro também a todas as mulheres. Nós ouvimos muito as questões da saúde da mulher, no aparelho reprodutivo da mulher, das síndromes do ovário policístico, mioma, endometriose. Nós sabemos que o laudo para algumas enfermidades só se dá a partir de exames específicos. E eu sei o quão difícil é esse acesso que a mulher tem, por exemplo. Gladson, para a mulher poder ter o laudo de que ela sofre de endometriose, não é com uma ultrassonografia, ela precisa de uma ressonância. E às vezes o acesso à ressonância é difícil no nosso município. Eu quero ser a sua voz para que você tenha o cuidado e o acolhimento necessário para que você seja curada de qualquer enfermidade, principalmente no aparelho reprodutivo feminino. Até porque a saúde ela começa na prevenção, né? Exatamente. Quando você tem mobilidade em exames de rotina, em desenvolvimento e acompanhamento clínico, você soluciona problemas que Exatamente. talvez não vão precisar nem se desenvolver de uma forma agravante, você reduz ou você até mesmo elimina todo o risco, porque a prevenção é fundamental. E dar luz a isso é muito importante. É só com conhecimento. Só munindo a informação, a população de conhecimento. Até a questão do controle de natalidade. Uhum. Precisa-se ter conhecimento, levar informação nos 4 cantos do nosso município para que meninas não tenham tantos filhos. Já é fornecido pelo município as questões preventivas e muitas não têm acesso. Então, precisamos sim gerar, a nível de município de São João de Meriti, essa questão do conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento liberta, o conhecimento dá poder e o conhecimento coloca a pessoa aí no caminho do avanço e do crescimento. É verdade. Poxa, que bom essa sua palavra, esse seu posicionamento. É muito relevante, é muito gratificante a gente poder dar luz nessa mesa aqui para que o eleitor, para que o público tenha não só essa informação, mas tenha essa nitidez de quem é o candidato que ela vai escolher. E hoje aqui representada por você, né? 22-412. Também gostaria de falar para os jovens que são muito aí, né, antenados Eu com ia as te questões. perguntar isso. Isso. Você, claro, como mulher, defende muito essa pauta Sim, da a mulher, pauta. da família, mas o seu olhar para o futuro, como é Dos que você olha jovens. para os jovens? Qual é o seu desafio? Ou quais são os desafios, que são muitos, né? Mas Isso. dentre todos, como que você pode alcançar algum deles? Eu tenho uma proposta porque eu entendo que a educação infantil no município é boa. Mas, quando esse jovem ingressa no ensino médio, nós vemos uma porcentagem mínima que entra nas faculdades Sim. federais e estaduais. Eles vão até o ensino médio, no ensino médio tem uma evasão escolar absurda e não conseguem, no ensino médio, obter conhecimento para poder... conhecimento que eu digo, para poder colocar eles no mesmo nível de prestar um Enem e conseguir uma vaga nas faculdades. Então, assim, para o jovem, eu tenho uma proposta junto à Secretaria de Educação do município para nós revermos essa questão pedagógica, a questão da grade curricular, para colocar, de fato, os nossos jovens da rede municipal de igual, para estarem aí ingressando nas faculdades federais e estaduais do Rio
Rio de Janeiro. É comprovado, Gladson, que um jovem e uma criança que teve contato com o esporte se torne um usuário de drogas, porque o esporte ele É disciplina, verdade. o esporte ele muda a mentalidade. Eu creio que quem salva é Jesus, mas o esporte também é um instrumento de resgate de Ele deixa a cidadania. pessoa ativa, né, naquele movimento, naquela circulação ali de atividade, que realmente vai ocupar o tempo dela de qualquer ociosidade. Exatamente. Infelizmente, ainda nas redes municipais, se resume a um futebol, se resume a um vôlei, mas nós temos N modalidades A de gente acabou de esporte. sair agora das Olimpíadas e a gente viu, né, o Exatamente. quanto o fruto empenhado de um desenvolvimento de um trabalho contínuo traz resultado, né? Traz resultado. Na ginasta, na natação e diversos outros, né? Que é muito importante a gente dar notoriedade para que cada vez mais as pessoas descubram, se envolvam, participem, Exato. porque assim, se você não conhece, realmente você não vai experimentar, você E- não vai participar daquilo. Mas Exato. quando existe um ambiente acessível, você vai desenvolver. Hoje, inclusive, está sendo construído em frente à Prefeitura de São Isso. João, né, um centro técnico de especialização para Isso. formação no ensino técnico em diversas Isso. áreas. Dos A jovens. profissionalização é muito importante. Muito. Hoje, São João de Meriti, durante muito tempo foi cidade dormitória, né? As pessoas só Totalmente. trabalhavam lá. Hoje já tem se tornado um grande Tem um comércio, polo um polo industrial. industrial, né? Exato. Tem ali a Prologs. Então, assim, existem muitos recursos profissionais que vai precisar também de um profissional técnico habilitado. Claro. E por que não nós nos gerarmos daqui, né? Daqui de Isso. dentro mesmo. Se tem esses polos aqui, por que não empregar as pessoas? Agora, para empregar essas pessoas, elas precisam estar Aptas. aptas, ter Sim. habilidade técnica ali. Então, isso é um viés muito importante, muito bonito de se ver. Inclusive, é uma iniciativa do deputado Valdeci da Saúde, né, a criação da FAETEC ali em frente à prefeitura, aonde eu acho que 3.000 jovens terão acesso ao ensino profissionalizante com custo, com ajuda de custos. E quando a Prologos veio, foi também um acordo da prefeitura de que X% deveria ser Para o dos município, moradores. E isso, de fato, faz fomentar com a certeza. empregabilidade do nosso A cidade município. muda por É, conta disso, né? Você tem uma circulação econômica mais ativa, você tem uma produção comercial crescente, então é importante a cidade ter esses projetos, e esses projetos são gerados através da política. Porque a gente está exatamente. falando aqui de tantas coisas que são políticas, e às vezes o eleitor, o cidadão, ele fala assim: ah, mas eu não vejo política. Isso é Isso é política política. pública, isso é política de alianças políticas, porque se faz junto com um deputado federal, com um deputado estadual que mobiliza ali as verbas, que direcionam. Então, se você não tem um candidato que tem esse olhar, que tem essa aliança, que tem essa articulação, a É. gente está gastando nosso voto, está jogando fora. Exatamente. Exatamente. E eu acredito que os eleitores eles avançaram muito nas questões da escolha do seu candidato. Sim, Hoje eles procuram saber quais são as propostas, procuram saber qual é a visão do seu candidato, mesmo que seja para vereador, até porque o vereador é esse primeiro contato, né, da população com as questões públicas municipais, e é por isso que mais uma vez eu peço seu voto para a vereadora, pastora Fabiana Guedes, 22412, uma mulher preparada para poder te representar na Câmara Municipal de São João de e Meriti. a rede social, ela dá isso, né, também. Ela dá esse poder do conhecimento às pessoas. Inclusive, eu queria Isso. aqui, onde as pessoas te encontram na internet? No Instagram, Fabiana Guedes Lopes, no Facebook, Fabiana Guedes Lopes também. Lá você pode ter acesso às minhas propostas, ao meu plano de governo, à minha visão política para o município de São João de Meriti. Então, acho que ficou bem claro tudo que a gente conseguiu dialogar aqui. Só que eu queria voltar numa parte. Sim, Lá no desafio da política, a gente falou sobre o desafio da mulher, né? sim. Você deixou bem claro quais são os desafios, e essa é uma pauta que você defende em primeiro lugar, junto com a família, junto com a igreja. E o eleitor, o que ele pode esperar da Fabiana, da pastora Fabiana e da mãe Fabiana? Principalmente compromisso.
Como eu disse, se legisla com caráter, e eu tenho um caráter ilibado, e então o que a população pode esperar de mim é um compromisso para a população, porque como a tese da democracia diz, todo o poder emana do povo. Sim. Se eleita, eu serei eleita pelo um poder que a população me deu, que confiou a mim. Então eu falo para você, eleitor, eu faço o meu compromisso de poder ser a sua representante com caráter, com confiança e com muito trabalho. Como o PL defende Deus, Pátria, Família e Liberdade, também são os meus princípios, minhas crenças, os meus valores. O que eu defendo é a pauta da mulher, porque eu entendo sim que precisamos ter uma voz com representatividade da mulher, especificamente na Câmara Municipal de São João de Meriti, Gladson. Nós temos aí uma história de mais de uma década de uma vereadora, duas vereadoras, e nós precisamos mudar isso. E eu acredito que a eleitora mulher, que a eleitora homem, pode ver aqui na nossa conversa, pode se certificar que eu estou preparada emocionalmente e espiritualmente para ser a sua representante. Eu tenho ideias, consigo discernir, transformar demandas em ações, me sinto preparada para ser a representante da população. Tem os desafios, mas nós temos força, coragem, como toda mulher, como todo meritiense, de poder superar cada desafio e apresentar um trabalho de excelência, de confirmando o compromisso que as pessoas irão nos dar se assim eu for eleita. É isso aí, vamos pra cima então. Vamos para cima, pastora Fabiana Guedes, 22412. Te desejo sucesso nessa jornada, uma jornada de vitória no final desse Amém. percurso, Amém. né? E você, eleitor aí que esteve com a gente, que possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham essa informação, tenham essa Então hoje nessa mesa nós demos luz aqui à pastora Fabiana Guedes, 22412. Você tem agora a sua opção, você tem agora seu poder de escolha, então faça o voto certo, faça o voto consciente. O Cria Mais na Política fica hoje por aqui e vem muito mais por aí. Um forte abraço.